Saudações a todos os amigos e amigas de Caminhos do Produtor. Estivemos ausentes por um tempo, entendemos que até merecido tempo, depois de tantos afazeres, exatamente na batida do relógio, a chamada férias, que eu não sou muito de aproveitar esse título, mas a verdade é que trabalhamos muito e falei logo depois, Zé Roberto, da nossa Expo MS Rural, que foi um sucesso, que atingiu todos os propósitos e objetivos. Eu vou tirar um tempo para um descanso. Mas o descanso não foi bem descanso. Continuamos na Acresul trabalhando não só nas tarefas aqui da cidade, do estado, como também estivemos até fora do estado e do país para representar o agronegócio. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Hoje, então, prazerosamente, vamos ter aqui uma prestação de contas, tá? Vamos conversar de uma forma muito franca, como sempre eu faço, com a sua audiência, respeitosa e muito valiosa para todos nós. Eu começaria dizendo que o Brasil está vivendo um momento de uma transição muito importante. É necessário que não só nas cidades, como também nas zonas rurais do país, devamos ser mais bombeiros do que incendiários. Hoje o presidente, recentemente efetivado, que foi eleito também, por que não? Junto com a senhora Dilma, ele que lá na vice-presidência, através de todos os procedimentos legais e constitucionais, a substituiu depois do impeachment e é o nosso presidente. Você pode até não gostar, mas não é assim que nós temos que reagir. Nós temos que entender que essa é e foi a alternativa que nos restou. Eu, particularmente, sou hoje Temer de carteirinha, sem nunca ter sido PMDB. O que interessa é que nós devamos torcer pelo Brasil e para o Brasil. Não é? É preciso dar certo. A quem convém, quanto mais ou pior fica, pior será. A ninguém. Nós temos que torcer para sairmos dessa crise econômica tão aguda, crise política, por demais ruim. Basta dizer do Lava Jato. Depois do Mensalão, nós tivemos aí o Petrolão, o Lava Jato, e virão outros escândalos que antes era talvez surpreendente, uma vez por mês. Depois passaram a ser um pouco mais intensos, para as quinzenas. E logo, logo, sem que tivéssemos observado, a cada semana era uma bomba. E hoje já não é mais nem semanal, é diário. Esse é o Brasil, que, infelizmente, eu não estou fazendo crítica encomendada a ninguém, mas o Partido dos Trabalhadores arrebentou com o nosso país. Não é verdade? São ex-ministros, ex-senadores, ex-deputados, ex-presidentes, não é? E só nos resta pedir a Deus para que ilumine a cabeça do atual presidente, de todo o seu ministério,
que, por falar em ministério, a gente sente que esse ministério é bem mais qualificado e próprio para o país do que o outro, não é? Isso é opinião minha, não é? A começar do ministro da Agricultura, que tem saído, tem procurado abrir o mercado, leva empresários, leva delegações, comitivas, agora vem de uma na Ásia, onde fechou grandes negócios de exportações. Então a gente fica feliz. Veja bem, então não interessa que partido, não interessa partido, o que eu digo é político, e nem que missão eleitoral estaria cumprindo. O que interessa é cumprir o bem do Brasil. Precisamos de reforma política, previdenciária, né, tributária, né, e outras mais para melhorar a segurança, a educação, a saúde, que está muito claudicante, não é? Então, eu falo assim com vocês porque não só porque presido a Acresul, a quem eu tenho a honra de vestir essa camisa, eu visto realmente e por inteiro, não só no corpo como na alma. Eu defendo o produtor, eu sou alguém que lidera uma classe muito importante para o Brasil todo. E tenho esse conhecimento de causa. Para quem não sabe quem sou, minha origem, de onde vim, eu sou um filho de Campo Grande, que aqui viveu o tempo todo, e que saiu para estudar fora, e que depois retornou para ser advogado, e que foi fiscal de rendas no Estado, e que ajudou o grupo Fiscomate a criar a revista e escrevermos o Código Tributário, e que foi radialista, jornalista por muitos anos, com grande audiência, e que chegou a ser deputado pela vontade do povo, no voto direto, quando ali, naquele tempo, se fazia política de forma diferente. Era pela plataforma, né, que a gente apresentava de propostas, pelo que a gente trabalhasse, pelo que a gente levasse junto ao povo, e não por recursos financeiros e outros esquemas que realmente só denegre a nossa política. Conheço de política? Conheço sim. Fui deputado 2 vezes, pela bondade do povo, o mais votado, na cidade e no estado. Fui líder de 2 governos, governo de Wilson Barbosa Martins, no primeiro mandato, e de Rames Tebet, tão logo veio a sucedê-lo, porque o Dr. Wilson se afastou para ser candidato ao Senado. Em seguida fui, no outro mandato, escolhido para ser o presidente da Assembleia Legislativa, presidi a Assembleia, depois fui escolhido para ser o presidente da Constituinte do Estado, também presidi a Constituinte, e várias outras comissões. Na Constituinte, por exemplo, presidindo a Comissão da Organização dos Poderes, e fui o relator da matéria do Poder Judiciário. Falei isso, desculpe, para sintonizá-los de que talvez eu tenha um pouco de conhecimento de política. E acho até que devo dizer mais alguma coisa, colocando aqui uma vírgula. Uma entidade de classe como a Acresul, nos tempos de hoje, onde tudo é informatizado, onde tudo é globalizado, é preciso que o produtor rural tenha conhecimento e domínio da política, porque senão ele fica para trás. Não dá mais para a gente ser apenas fazendeiro de gado ou de agricultura, se não entender dessa matéria que domina o mundo, que é a política internacional
e para nós aqui também a nacional. Então eu acho que eu me preparei. Hoje estou à vontade na Acrisul, com uma diretoria de grandes companheiros e companheiras que nos auxiliam e que assim a gente vai levando no dia a dia a nossa missão. Muito bem, falei isso porque era preciso deixar bem patente o porquê a gente aqui está. Falei isso até porque vocês vão entender agora. Eu me lembro de um trecho da Bíblia de que Moisés, quando trouxe dos montes onde recebeu de Deus as 2 tábuas dos 10 mandamentos, ele teve que deixar o povo dele lá na planície e dizendo, olha, eu vou ter que chegar lá em cima, tenho que ir sozinho, porque vou ter a honra de receber do nosso Deus os seus mandamentos. Muito certo? Muito certo. Então vocês fiquem aqui, com calma, rezem para que tudo isso dê muito certo, que seja muito bem abençoado, porque eu logo que estiver pronto, eu desço com esses mandamentos. De lá eu venho para retornar a vocês. E ele subiu, foi para o morro, rezou, daí a pouco o anjo anunciou e lá veio a missão divina de entregar as 2 tábuas dos 10 mandamentos, que na verdade eram 2 blocos de granito, talhado, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, que nós conhecemos até o 10º. Muito bem. Enquanto isso, lá embaixo, virou uma algazarra total, uma insubordinação, uma heresia, um agredindo o outro com palavras e até com gestos, com ameaças físicas. E Moisés nem pensava naquilo, só pensando na sua missão divina, pegou as 2 tábuas, como havia anunciado, e desceu para encontrar o seu povo. Lá chegando, era uma torre de Babel. Por isso tem a Torre de Babel. Ninguém entendia mais nada e nem ninguém queria ser alinhado a qualquer ensinamento religioso. Moisés, enfurecido, assim como também Jesus lá no templo, lembra do templo que ele chegou e teve que pegar o chicote e chicotear determinados mercenários que usavam o seu templo, a casa de Deus, para arrumar dinheiro? Pois é, o Moisés teve que falar umas duras verdades para aqueles liderados do seu movimento. Por que eu falei isso, Zé Roberto? Falei pelo seguinte, eu tive que viajar, fui para a Bolívia, representar o nosso estado na Expo Cruz, uma missão oficial. Levei 2 diretores, a diretora senhora Marlene Motti e o diretor senhor Kleber Pache. Não houve nenhum problema, fomos em paz, foi um sucesso. Daqui a pouco eu conto toda a nossa missão. Enquanto eu viajava para cumprir a missão, surge aqui um tal de movimento de produtores independentes, que diz que vai fazer ou que está fazendo aí uma manifestação contra Sua Excelência o governador, chamando o governador de traidor. Não sei quem se aproveita de uma hora tão ruim para ter uma infelicidade tamanha. Primeiro, não ouviu a Acrisul. Se é produtor rural, tem que assinar embaixo. Não pode ser
apócrifo. Tem que mostrar a cara. Não tem nenhum sindicato rural, de município algum, não tem nenhuma cooperativa do agronegócio, seja de pecuária ou seja de agricultura. Não tem, além da Crisul, não tem a FamaSul. E que movimento é esse, então? Seria político, partidário ou eleitoral? Não é? Vamos conhecer quem é quem. Então, quando eu volto da Bolívia, fico sabendo disso. Não procuraram a Crisul, não procuraram a FamaSul, não procuraram nenhum sindicato rural. Deve ser uma meia dúzia de rebeldes que nem sabem o que estão querendo e nem para o que estão falando. Eu aqui quero dizer, por tudo isso que falei até agora, que eu vou ler a nota que fui obrigado a fazer. Para que fique muito bem claro, permito aqui a atenção daqueles que merecem conhecer a verdade, que nós, assim, com muito respeito, nos expressamos. Nota de esclarecimento. A Crisul não faz parte de movimento de produtores independentes. Repito, a Crisul não faz parte de movimento de produtores independentes. A Crisul, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, entidade representativa dos produtores rurais do nosso estado, vem, em nome de sua diretoria e a bem da verdade, esclarecer o seguinte. Primeiro, que jamais foi procurada para fazer parte e, portanto, não integra o denominado movimento de produtores independentes, assim como não autorizou e nem autoriza o uso do nome da entidade para finalidades estranhas às suas decisões. Segundo, que é absolutamente favorável ao pleno exercício democrático de direito de expressão, mas é contra movimentos apócrifos e com finalidades eleitorais ou partidárias. Terceiro, que tem participado, assim como várias entidades ruralistas coesas com representatividade, como a FamaSul, sindicatos rurais, entre outras, de discussões e deliberações de assuntos que interessem ao setor rural, sempre defendendo e votando a favor dos produtores. Repito, sempre defendendo e votando a favor dos produtores. Quarto, e finalmente, que acredita na parceria proposta pelo atual governo do Estado, baseada em ajustes necessários e decididos em colegiado para promover e estimular a economia do Estado, fundamentalmente agropecuária, de forma sustentável. Campo Grande, MS, 26 de setembro de 2016, Jonathan Pereira Barbosa, presidente da Acrisul. Falei e disse. Portanto, nem era preciso fazer essa nota. Olhem bem o meu passado. Observem a minha origem, o meu desejo, a minha plataforma e a minha história. Se assumimos a Acrisul, foi para trabalhar com legitimidade, não para ser levado a reboque de pessoas que estão com aleivosias, sem rumo, tentando holofotes, tentando se destacar na escuridão de uma noite
muito fechada. Falei e disse: a Acrisul está aqui se manifestando em nome da verdade. Por favor, se querem mais algo a ser esclarecido, procure-nos no nosso gabinete ou ligue para a Acrisul. Muito obrigado. Vamos agora a um pequeno intervalo para voltarmos com o próximo bloco. Estamos voltando e vamos agora numa pauta bem rápida, enumerar algumas prestações de contas. Permita-me usar o óculos. Primeiro assunto, a Expo MS. Eu já disse aqui, foi uma exposição, uma feira que atendeu todos os objetivos. Ela teve várias atrações. A primeira delas foi a Expo Nelore MS. A antiga Expo Inel retorna para a Acrisul com a Expo Nelore MS, que foi um sucesso. Tivemos aí bastante movimento, leilões, muito gado de pista, de genética, eu diria, de um movimento moderno, que é hoje Expogenética, que lá contamos com animais de tradicionais criadores, como o senhor Chico Carvalho, o senhor Artemio Olegário de Souza, o senhor Sérgio Sarian, o senhor Humberto Olegário de Souza, como também o Antônio Carlos Corrêa de Lima e outros, dentre estes, que lá compareceram. A todos o nosso melhor, muito obrigado e que participem sempre conosco, não só na Expo MS, como também na Expo Grande. Tivemos logo em seguida a finalíssima da Copa Acrisul de Laço Comprido, que foi maravilhosa, que teve muita movimentação e que deu uma alegria muito grande para a vida no nosso parque, que está bastante frequentado. Tivemos também, eu falo daqui a pouco especificamente sobre a Copa Acrisul de Laço Comprido. Tivemos também leilões bem movimentados, como foi o leilão da genética aditiva, como foi o leilão de gado de corte, a vitrine do boi, que é uma parceria com o Canal do Boi que está indo muito bem. Tivemos várias outras atrações, como a exposição na Semana Estadual do Cavalo Árabe no calendário nacional. Nós tivemos também a chegada do pessoal do cavalo crioulo, tivemos a confirmação para o ano que entra da nossa seletiva, a última prova classificatória para o freio de ouro lá em Esteio, no cavalo crioulo. Então, foi realmente extraordinário. Um movimento bom e atingiu as nossas previsões. E o mais importante, conseguimos fazer retornar, com apoio de todas as autoridades, a nossa Expo MS Rural. Tá certo? E quero também dizer o seguinte: vocês, é preciso mais do que nunca saberem que já estamos cuidando da Expo Grande. Expo Grande do ano que vem, tá? A Expo Grande do ano que vem, ela vai ser confirmada com muitas atrações. Quero dizer, na Expo MS, nós também tivemos shows. Tivemos shows de grande sucesso. Show de um público de 20, 30 mil pessoas e que bateu um recorde especial, quando o empresário foi o nosso amigo Eduardo Maluf, né? Nós tivemos aí Jorge Mateus, que foi fantástico. Depois nós tivemos
por causa do problema da chuva, tivemos que adiar o mau tempo. Aí nós tivemos o dia de portões abertos que nós oferecemos. Eu acho interessante, sabe? As autoridades políticas do município não se dignaram em fazer algo para a população no aniversário da cidade. Não fosse a Acrisul. A Acrisul fez um belíssimo show com Guilherme Santiago e mais duas outras duplas sertanejas e portões abertos para toda a população, que ultrapassou 30 mil pessoas. Então a família pôde comparecer sem gastar um tostão. Tudo isso aconteceu, o que prova um trabalho sério. Mas vamos falar um pouco da Copa Acrisul de Laço Comprido. Ela reuniu, foram 4 batidas. Foi na Expo Grande, em abril, depois tivemos mais 3, sendo que 2 no meio e a última na Expo MS. Reuniu nas 4 etapas em torno de 1.600 laçadores. Sabe o que é isso? São 1.600 famílias, porque o clube de laço, ele integra do neto ao avô e vice-versa. É muita criança, é muita família, é muita gente, tudo no melhor respeito, harmonia, todo mundo alegre e vive e convive muito bem. Acamparam lá no parque, com toda a liberdade, com tudo bem atendido, teve carapé, teve muita coisa interessante para eles conviverem. Né? Então, quem ganhou? Os campeões da Taça Ouro dividiram o prêmio. Foram 2 equipes. Uma delas, até parece que é proteção, mas não tem nada a ver. Ganhou lá na disputa. É a equipe da Estância Pouso Alegre, que quem cuida é o meu filho, que tem o meu nome, Jonathan Pereira Barbosa Júnior, e que é uma propriedade nossa. Se eu estimulo o cavalo, o laço, eu tenho que dar o exemplo. Nós tínhamos 2 equipes e uma foi finalista e ganhou, dividindo o prêmio com uma equipe forte de Corumbá, lá do Pantanal, de uma fazenda que depois eu digo o nome, me esqueci agora. Então foi maravilhoso, muita gente, todo mundo gostando, e quero dizer que para o ano que vem já teremos de novo, e aí vai ser segunda Copa Acrisul de Laço Comprido, tá bom? Confirmado? Então veio para chegar. Falando no Laço Comprido, também nós vamos ter escolinhas lá. Nós vamos ter de tambor e baliza, de laço comprido, de ranchote, e outras atividades, até de hipismo, para que as crianças, os associados e até não convidados possam ali desfrutar do nosso parque, praticando esse esporte com o cavalo. Muito bem, todos são convidados. Vamos falar um pouquinho agora do Fundersul. Tem uma conversa aí, muito patética, de que o Fundersul está mudando a sua finalidade e que a culpa é desse atual governo do Estado. Ouvi dizer que isso é uma jogada política de um candidato a prefeito, que inclusive sabe que não tem como ser assim. Por quê? Porque a matéria do Fundersul é uma lei estadual. Foi votada pela Assembleia em 2014. A Assembleia Legislativa votou e, com certeza, quem critica hoje estava lá para votar. Então foi no governo do ex-governador André Putinelli. Não tem nada a ver com Reinaldo Azambuja. Isso eu estou falando e provando. Tudo o que está sendo feito tem que ser feito porque tem que se obedecer à lei. Se não fizer, o Ministério Público fiscaliza, atua e autua. Deu para entender? Então, não é justo dizer que está tendo traição,
que o governador está traindo, porque o Fundersul. Quem está falando da matéria agora aqui é alguém que sempre foi contra a cobrança do Fundersul, não porque realiza aqui ou acolá, porque era Caixa 2, e aí ninguém fazia manifestação. Era tudo quieto, todo mundo engolia. Não é verdade? Os mesmos que hoje se dizem produtores independentes, onde eles estavam quando era Caixa 2? Ah, mas agora vai arrumar a entrada de cidade. Está na lei. Se não arrumou, porque ninguém nunca pediu. Se pedir, tem que atender. Está na lei. A lei é estadual. Quem mandou essa lei para a Assembleia foi o ex-governador André Putinelli. Ele, com a bancada dele, que era a grande maioria, aprovou. E agora? Tem que cumprir. Então, por que falar essa mentira que o governador está traindo? Não vi traição nenhuma nisso aí. Como falar também na questão de invasão indígena. Isso é culpa de governo do Estado? Isso é matéria federal, minha gente. O índio é tutela da União. Esse é o Ministério da Justiça e a FUNAI, que é que cuida disso. Às vezes atinge um pouco um pedaço do INCRA, mas não tem nada a ver com o governo estadual. Pelo que eu sei, o governador, que é um produtor rural, ele respeita o direito de propriedade. Ninguém é favorável a que o índio fique como está e muito menos que alguém invada a terra de alguém. Propriedade tem que ser respeitada. Eu mesmo, como advogado, acredito no direito de propriedade. Ou então eu tenho que rasgar o meu diploma. O direito existe para ser respeitado. Então é outra mentira. O que mais falam? Nem sei do que falam mais, Zé Roberto, sobre esse tal de protesto aí, de manifestação. Mas vou largar isso para lá, que isso é uma balela. É uma grande mentira. É para inglês ver, tapear bobo. Bom, eu quero dizer também sobre o novilho precoce, o novo programa do novilho precoce. Minha gente, o que aconteceu foi o seguinte. Estava indo muita coisa escondida, muita coisa enrustida, tucura sendo abatido como novilho precoce, gado erado, né, além dos dentes, como novilho precoce. Aí, o Ministério da Agricultura, quem é que fazia a chancela da fiscalização e do abate, disse o seguinte, fez uma advertência, não mudou. E ao invés de fazer a segunda, falou, nós saímos desse negócio. Não queremos mais participar dessa situação. Ora, se eles que são os únicos que têm a capacidade do serviço para ser realizado, tira o time, ou seja, não colocamos a mão em cumbuca, como é que o governo do estado tinha que fazer? Tinha que parar o abate, porque não podia ser computado como novilho precoce, já que o Ministério não estaria como não está. Não deu nenhuma trégua. Não falou, não, nós vamos dar um aviso aí de 30 dias para vocês contratarem uma empresa ou treinarem um pessoal diferente. Falou, não, hoje aqui estamos, amanhã não. O governador não teve, eu sei, a Cressol foi informada de que teria que parar para fazer um novo programa com toda a credibilidade, sem vícios, sem fraudes, onde a Cressol foi convidada a participar, a formar sua própria associação do novilho precoce, e foi explicado tudo isso. Não acabou o programa, não. O programa está em revisão. Está sendo montado um novo momento para se fazer um novo novilho precoce. Então não é justo falar que o governo acabou com o novilho precoce. O governo não tinha
Eu estou falando isso em nome da verdade. Não tem nada a ver com a história do governo. Fosse o governo de quem fosse. Mas a verdade é essa. Estava tendo fraude, o governo estava tendo um prejuízo no estado de quase ou mais de 800 mil por ano. E isso aí estava indo para os ralos, nos bolsos dos mais escondidos, que hoje é a febre da corrupção no Brasil. Eu não estou acusando ninguém. Eu não citei nome de nenhuma pessoa. Eu estou acusando o esquema. Isso é verdade. Então, está suspenso o novilho precoce, mas vai voltar logo. Vai voltar logo, tá? Não é justo que a gente faça crítica em cima do que nem conhece, tá? Então está explicada a história do novilho precoce. Quero aqui destacar a história da Acresul ter representado o nosso estado na Expo Cruz, tá? Lá fui, lá participei, inclusive da feira, um gado excepcional, a qualidade do Nelore lá e do gir leiteiro subiu muito, principalmente do Nelore mocho. Hoje eu diria que Santa Cruz de la Sierra, onde acontece a Expo Cruz, não deve nada a ninguém em pecuária. Muito avançada, muita qualidade, muita genética, animais extraordinários. E tinham 680 animais zebuínos em argolas participando. Então é um sucesso, o leilão está terçal muito confortável, bonito, uma coisa, um leilão de prenheses muito bom, eu assisti outro de animais, fui em 2 leilões lá, mas o importante é que participei dos debates com o presidente da Socebu e com o presidente da Expo Cruz. Lá, inclusive, foi assinado o acordo que vai permitir venda de material genético do Brasil para os pecuaristas bolivianos. Agora, é preciso também, já que eles hoje possuem um gado de qualidade, uma genética de qualidade, uma, eu diria, sanidade, toda a pecuária muito boa, que também eles têm o direito, a gente tem o direito de comprar alguma coisa lá. Negócio de mão única não serve, tem que ser de mão dupla. Então, eles pedem também, para que eu fale isso aqui, eles cumprem com todas as exigências legais e sanitárias. Porém, eles gostariam não só de comprar, como de vender. E, falando verdade, eles já têm muito material genético diferente, de qualidade, que pode interessar ao Brasil. Eu mesmo teria interesse, certo? Pelo que eu vi lá. Muito bonito. Uma feira. Vocês conhecem aqui em Campo Grande o Albano Franco? 22 Albano Franco. Só para delegações. Cada pavilhão daquele é dividido ao meio, a metade para um país ou metade para, por exemplo, Estados Unidos, metade, outra metade Canadá. Você vê de tudo de lançamento que os americanos trazem, que os canadenses trazem. Aí um pavilhão, vamos dizer, da América do Sul, Argentina e Chile, metade para cada um. Vocês veem de tudo, desde artesanato a todo tipo de maquinário, a todo tipo de novidade, dos dois lados. Isso é maravilhoso. Muita gente. Talvez tenha passado por lá nesses 10 dias, não vou exagerar, porque Santa Cruz tem 4 milhões de pessoas, de habitantes. E o entorno, e o país, e o pessoal que vem da Argentina, vem do Paraguai, e vem do país, do mundo inteiro, tem da China, tem da Rússia, tem do Japão, da França, Alemanha. Olha, fantástico. Eu hoje posso dizer, sem medo de errar, que é a exposição número 1 da América Latina. Disparado, nunca vi aquilo. Aliás, já é a 3ª vez que eu vou. Eu fui a primeira vez em missão oficial com o Chico Maia, depois, numa outra vez, eu fui a
para levar amigos ver, não fui em missão oficial e agora fui fazendo parte do protocolo em missão oficial. E falo, para encerrar o programa, que o Mato Grosso do Sul já embarcou carne in natura para os Estados Unidos. Saíram das plantas de Campo Grande e de Bataguaçu. Que maravilha! Sabe por quê? Porque no momento em que os Estados Unidos, isso foi comentado lá na Expo Cruz, começa a trazer essa carne brasileira, o que vai acontecer? Outros países quebram o encanto e fazem a mesma coisa. Então, para nós, melhora grande. Falar em melhorar grande, o preço da arroba do boi continua no preço um pouquinho acima do que está sendo praticado aí, sendo dito por aí, em 140, em 142. Vamos aguardar, porque com essa seca, uma seca muito atípica, realmente a coisa está preocupante. Para quem planta soja, cuidado, porque eu até digo, viu, já está na hora, há muito tempo, do Brasil trabalhar um programa de irrigação. Não só para a lavoura, como também para a pastagem. Não é? Chega de plantar correndo risco de loteria em agricultura de sequeiro. Nós temos que ter uma agricultura de ponta, irrigada, mesmo que a área seja menor, mas que seja segura a colheita, que tenha resultado na safra. E o gado também, porque para você colocar hoje ração no coxo, no preço que está grão, não dá, é inviável. Tem que ser a pasto. E para ser a pasto, nós temos que cuidar das pastagens como se fossem lavouras. Nós temos que adubar, nós temos que vedar, nós temos que limpar, nós temos que calcarear e temos que molhar. Não é só esperar chuva, não. Então é preciso o país pensar em fazer um projeto, um programa. Isso eu falo aqui e vou pela Acrisul fazer um documento para o ministro da Agricultura. Ele que é de Mato Grosso, dizendo que a agricultura e a pecuária no país precisa de um novo momento. Irrigação, tá bom? Então, falei demais pelo tempo que fiquei fora. Mas com muita saudade de vocês, eu voltei. Já no próximo programa, com a permissão de Deus, nós vamos trazer os nossos convidados, vamos conversar sobre técnica e política. Falando em política, tem eleição agora, não é? Vote em quem você confia. Não deixem que vote por você, tá? Vamos escolher o melhor prefeito para a nossa cidade. Seja prefeito, seja prefeita. Sem nenhuma, eu diria, restrição. Sem nenhum preconceito. Seja homem, seja mulher. Seja o que for. Seja bem preparado, porque Campo Grande precisa de uma ótima administração. Dito isso, muito obrigado. Vamos em frente. Escolham bons vereadores para não acontecer o que já aconteceu e vem acontecendo. Muito obrigado, gente. Até a próxima.